Ei, pessoal, boa tarde. Espero que esteja tudo bem com vocês. Primeiro comunicado aqui rapidinho, para os alunos que estão chegando agora, ou para aqueles que por algum motivo não viram os comunicados nos grupos de WhatsApp, a partir dessa semana, nosso formato de aula está um pouquinho diferente. A partir de agora, os conteúdos vão ser disponibilizados para vocês através de vídeos que eu vou colocar no YouTube. Então, vocês vão ter acesso aos conteúdos sempre que precisarem. E aí, as nossas lives que ocorrem toda quarta-feira, às 2h30 da tarde, elas vão ser destinadas a tirar dúvidas referentes aos conteúdos dos vídeos e para correção de exercícios também. Então, uma dica que eu deixo para vocês é, enquanto vocês estão assistindo ao vídeo do conteúdo, a videoaula, vocês vão anotando as dúvidas de vocês, para que quando chegar o dia da live, a gente possa tirá-las. Ou se vocês preferirem, vocês podem ir anotando essa dúvida aí direto nos comentários do YouTube, ou então mandar pelo WhatsApp, ou mandar até mesmo pelo Classroom. Só não guardem as dúvidas para vocês, tá? Não deixem de tirá-las. A gente preferiu dessa maneira para que vocês possam acessar mesmo o conteúdo sempre que precisarem. A aula de hoje vai ser sobre os processos de obtenção de energia. Essa aula já foi dada lá no comecinho, antes da gente começar a ter aula online. Então, logo no início da implantação do Classroom, então essa aula ela já foi dada anteriormente, né? Mas foi antes da gente fazer essas aulas por vídeo, então era um conteúdo apenas no Classroom. Vocês me pediram para gravar um vídeo, então, para vocês poderem acessar sempre que precisarem. Então, aqui estamos, né? Inicialmente, a minha pergunta é a seguinte: por que os seres vivos, eles precisam de energia? Então, toda vez que eu pergunto isso, os alunos eles têm costume de me responder que os seres vivos eles precisam de energia para se reproduzir, para se alimentar, para correr, para se locomover de forma geral, para se comunicar. De fato, realmente todos os seres vivos precisam de energia para desempenhar todas essas funções. Mas também os seres precisam de energia para realizar suas atividades metabólicas. Então, como nós vimos anteriormente, todas as reações químicas de anabolismo e de catabolismo, elas necessitam de energia para que elas possam ocorrer. Então, como podemos citar de exemplo aqui, uma atividade metabólica é a produção de substância necessária à manutenção da vida e à reprodução daquele ser vivo. E além disso, como falei anteriormente, também para realizar movimentos físicos. Aqui no exemplo, dei exemplos de movimentos físicos que nós, seres humanos, fazemos, né? Executamos. Então, por exemplo, mover um braço, falar, correr, andar, etc. Mas também qualquer tipo de movimento físico que os seres vivos eles façam, também necessitam de energia. Então, se locomover, se reproduzir, se comunicar, tudo isso tem um gasto energético ali para que possa ocorrer. Então, de maneira geral, a gente diz que os seres vivos eles precisam de energia para realizar suas atividades metabólicas e também para realizar movimentos físicos. Bom, nós vimos também que os seres, eles obtêm energia através de substâncias orgânicas, né? Então, eles utilizam as substâncias orgânicas como fonte de energia. Mas vimos que os seres, existem dois tipos de seres. Existem aqueles seres que eles conseguem sintetizar essa própria substância orgânica e existem os seres que não conseguem fazer essa produção. Então, inicialmente, nós temos aqui os seres autótrofos, que são aqueles que a gente fala de maneira mais simples, que eles produzem o seu próprio alimento, né? Então, a definição de um ser autótrofo é aquele ser que consegue sintetizar matéria orgânica que vai ser utilizado como fonte de energia, né? Lembrando que sintetizar significa produzir. Então, são aqueles seres que conseguem produzir a sua própria matéria orgânica. E, por outro lado, existem os seres heterótrofos,
que são aqueles seres que não conseguem sintetizar a própria matéria orgânica que vai ser utilizada como fonte de energia. E por esse motivo, eles obtêm essa matéria orgânica a partir da alimentação. Então, eles se alimentando de seres autótrofos ou de outros seres heterótrofos, eles conseguem obter essa matéria orgânica que vai ser utilizada como fonte de energia. Dentre os seres autótrofos, a gente pode citar os seres que fazem fotossíntese e fazem quimiossíntese. E dentre os seres heterótrofos, a gente pode citar aqueles seres que obtêm energia através da fermentação ou através da respiração aeróbica. Pessoal, então só para relembrar aqui rapidinho, a maioria das cadeias alimentares, elas se iniciam com um ser produtor fotossintetizante, a maioria, tá? E esse ser fotossintetizante, ele é um ser autótrofo, que ele consegue sintetizar a própria matéria orgânica que vai ser utilizada como fonte de energia. Né? Então, como que ele consegue fazer isso? Ele captura a energia solar, aproximadamente 2% da energia solar que chega ao planeta é capturada pelos seres fotossintetizantes. Então, esses seres vão transformar essa energia em substâncias orgânicas através do processo de fotossíntese. E essa energia ela vai ficar armazenada na forma de energia potencial química. Então, a gente tem nesse momento, nessa etapa, a transformação da energia solar em energia potencial química. Parte dessas substâncias orgânicas produzidas vão ser utilizadas pelos seres produtores fotossintetizantes para o processo de respiração. E a outra parte vai ser armazenada. Então, esses seres eles necessitam de energia, eles gastam energia para executar funções vitais para esse organismo. E parte da energia ela é armazenada em forma de energia potencial química. Quando um consumidor primário ele se alimenta desse ser produtor, essa energia armazenada no ser produtor ela é transferida para esse consumidor primário. Então, quando a gente tem essa transferência de energia, apenas de 5 a 20% de energia é transferida entre um nível trófico e outro. E isso acontece porque os seres eles precisam utilizar energia para executar as funções vitais para eles. Né? Então, de 5 a 20% dessa energia é transferida para o consumidor primário. Né? Então, o consumidor, por essa vez, vai utilizar essa matéria orgânica ingerida para produzir energia para ele e vai utilizar também essa energia para alguns processos importantes para a sua sobrevivência, para alguns processos vitais. Então, vai acontecer a mesma coisa, né? Parte dessa energia ela vai ser gasta para as funções vitais, parte dessa energia ela vai ser armazenada. Então, a partir do momento que um consumidor secundário ele se alimenta do consumidor primário, essa energia também está sendo transferida para o consumidor secundário. Lembrando que aproximadamente de 5 a 20% de energia. O consumidor secundário, por sua vez, o que vai acontecer? Ele vai utilizar essa energia para executar as funções vitais de seu corpo. Então, uma parte da energia é gasta e outra parte da energia ela é armazenada também. Então, vai acontecer a mesma coisa. O consumidor terciário, se alimentar do secundário, a energia vai ser transferida de um para o outro, só que somente de 5 a 20% de energia. Tá? Essa energia que ele conseguiu receber vai ser gasta para executar os processos vitais para esse organismo e parte dela vai ser armazenada. Então, a gente diz que o fluxo de energia ele é unidirecional, tá? Ele só ocorre na direção dos seres produtores até os seres consumidores. Tá? Então, esse fluxo de energia, a energia ela não é transferida ao contrário, tá? Ela é sempre transferida nessa direção produtor-consumidor. Tá? Além disso, essa energia ela é transferida com valores decrescentes, ou seja, sempre que ela vai sendo transferida de um nível trófico para outro nível trófico, ela vai diminuindo. Tá? Isso acontece porque cada nível trófico precisa também consumir essa energia para a sobrevivência. Então, sempre o ser que possui menos energia, o nível trófico, na verdade, que recebe menos energia no fluxo de energia, é sempre o nível trófico
maior, tá? Então, aqui no caso, nós temos seres produtores, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Nesse caso aqui, então, o ser vivo que recebe menos energia é consumidor de terceira ordem, né? O consumidor terciário, porque a energia ela vai sendo gasta durante o processo de transferência. A maioria dos seres autótrofos, eles são fotossintetizantes. Então, significa que eles realizam fotossíntese. Então, eles obtêm essa energia transformando a energia solar em energia química. Então, a gente pode definir a fotossíntese como a síntese de composto orgânico através de compostos inorgânicos, utilizando a luz solar como fonte de energia. Então, a gente tem aqui a produção de glicose através de gás carbônico atmosférico e água, utilizando então a luz solar como fonte principal de energia. Então, a palavra fotossíntese ela significa síntese, significa produção e foto significa luz. Então, a produção de composto orgânico utilizando a luz solar. E os seres que realizam fotossíntese, a gente pode citar as algas cianofícias, que são conhecidas também como cianobactérias ou algas azuis. Nós vimos que são representantes do reino das eubactérias, conhecido anteriormente como reino Monera. Então, são seres unicelulares que realizam a fotossíntese. Vimos também que as plantas, elas são seres autótrofos fotossintetizantes, representantes do reino vegetal. Os dinoflagelados, que são algas protistas, também realizam fotossíntese, assim como as diatomáceas, que também são protistas de ambiente aquático, realizam fotossíntese. Então, nós temos representantes do reino das eubactérias, do reino vegetal e do reino protista, sendo as algas cianofícias, os dinoflagelados e as diatomáceas exclusivos de ambientes aquáticos. E como que ocorre a fotossíntese? Nós falamos que a fotossíntese é a produção de matéria orgânica através de compostos inorgânicos. Então, como compostos inorgânicos, nós temos dióxido de carbono, que é o gás carbônico, mais água. E o dióxido de carbono mais água, eles, ao reagirem, eles dão origem à glicose, que é a matéria orgânica produzida pelos fotossintetizantes, e gás oxigênio, que é liberado na atmosfera. Bom, em química, para quem nunca viu química, não se assustem, tá? Tem um vídeo aqui no canal do YouTube, uma introdução à química, e quem precisa revisar também pode visualizar esse vídeo mais uma vez. É a aula 1 de conceitos básicos de química. E se tiver dúvida também não deixem de escrever. Então, em química, quando a gente tem uma reação química, ou seja, a produção de um composto através de outros, a produção de uma substância através de outras substâncias, a gente indica sempre os reagentes, né, os ingredientes, entre aspas, uma setinha para onde é a substância que foi sintetizada. Tá? Depois, mais para frente, vocês vão ver que existem várias direções para essa seta, mas a princípio nós vamos ver somente essa. Então, nós temos aqui, ó, sempre do lado esquerdo da seta, a gente tem os reagentes, que foi o que eu disse, que são os ingredientes, né? Quem que vai formar o produto final. E do outro lado da seta, nós temos os produtos, que é o produto formado através da reação química. Então, a intenção da fotossíntese é fabricar a glicose, produzir glicose, e o que sobra, que é o gás oxigênio, ele é liberado na atmosfera. Observe uma coisa em química. Vimos, já falei nesse vídeo aqui também, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a glicose, ela possui, observem aqui, ó, 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Tá? E também houve a produção aqui de gás oxigênio, que possuem 2 átomos de oxigênio. Então, nos meus reagentes, eu tenho aqui somente um átomo de carbono, 2 de oxigênio, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, no total, eu tenho aqui, ó, 1 carbono, 3 oxigênios e 2 oxigênios. A mesma quantidade de átomos que está no reagente, ela tem que estar nos produtos. Então, existe
processo chamado balanceamento de equação. Tudo que está no lado dos reagentes tem que estar no lado dos produtos. Então, a gente diz que essa reação aqui, ela está desbalanceada. Por esse motivo, vocês vão enxergar muitas vezes, vocês vão se deparar muitas vezes com essa reação química aqui. 6 moléculas de dióxido de carbono, mais 6 moléculas de água, dando uma molécula de glicose, mais 6 moléculas de gás oxigênio. Então, se a gente for contar novamente aqui, a gente tem agora, 6 átomos de carbono, ok? E aí confere com 6 átomos de carbono daqui. E a gente tem 6 vezes 2, 12 átomos de oxigênio, mais 6 vezes 1, 6. Então, 12 mais 6, 18 átomos de oxigênio. E aqui nós também temos 18 átomos de oxigênio. E agora nós temos 6 vezes 2, 12, 12 átomos de hidrogênio, 12 átomos de hidrogênio, 12 átomos de hidrogênio. Então, essa reação ela está balanceada. O que significa isso? Que para fabricar uma molécula de glicose, a planta precisa fixar 6 moléculas de dióxido de carbono e 6 moléculas de água para fabricar apenas uma molécula de glicose, tá certo? E as moléculas de gás e oxigênio que sobram, elas são liberadas na atmosfera. Então, a equação geral da fotossíntese, e no ensino médio vocês vão ver que a fotossíntese ela ocorre em várias etapas, tá? Aqui a gente está falando somente da equação geral. Então, a fotossíntese ela ocorre a partir dessa equação geral aqui. Então, vocês vão ver, toda vez que vocês virem a equação da fotossíntese, vocês vão ver com esses 6 na frente. Então, já fica aqui a explicação por que precisa de 6 moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de água, para produzir apenas uma molécula de glicose e 6 moléculas de gás oxigênio. E qual é a origem desses reagentes? Bom, aqui eu trouxe um esquema de fotossíntese realizado pelas plantas. Então, como nós vimos até aqui, as plantas elas fixam gás carbônico atmosférico, certo? Elas absorvem, capturam energia solar e elas também absorvem do solo água e sais minerais. É essa água que vai ser utilizada no processo de fotossíntese. Então, essa água ela vem do solo, junto com os sais minerais, e o dióxido de carbono ele vem do ar atmosférico. O dióxido de carbono ele é produto da respiração aeróbica e da fermentação de seres heterótrofos e também da queima de combustíveis fósseis através da atividade humana. Então, o ar atmosférico ele possui gás carbônico oriundo desses dois processos, tá certo? Lembrando que as plantas armazenam glicose na forma de amido, que é um polissacarídeo, um carboidrato. Nos vegetais, a fotossíntese ocorre nos cloroplastos. Os cloroplastos são estruturas, aqui ó, que vocês podem ver, estruturas ovais, né, que possuem em seu interior clorofila. Então aqui nós temos uma célula vegetal, só relembrando um pouquinho o conteúdo de células, a célula vegetal ela se diferencia da célula animal, porque ela possui parede celular, né, deixando ela nesse formato mais rígido, né, mais definido, e ela possui os cloroplastos que as células animais elas não possuem. Então aqui a gente tem uma imagem do cloroplasto ampliado. Nós já vimos nas aulas anteriores que a prova do IFE ela solicita muito que o aluno identifique a diferença entre esses dois tipos de célula e identifique também organelas. Então o cloroplasto ele é essa organela rica em clorofila, onde ocorre a fotossíntese nos vegetais. E aqui a gente tem uma célula vegetal visualizada em microscópio, e aqui a gente consegue observar claramente, né, a parede celular, dando esse formato mais rígido à célula, e aqui alguns cloroplastos. Cloroplastos possuem realmente essa cor verde. Tá? E aqui, em transparente, o citoplasma, onde estão as outras organelas, que aqui no microscópio não foi possível a visualização.
E alguns outros seres autótrofos, eles obtêm energia através da quimiossíntese. A quimiossíntese ela é a produção de matéria orgânica através da oxidação de substâncias minerais sem recorrer à luz solar. Então, é a síntese de matéria orgânica que não necessita de luz solar para ocorrer. Quais são os seres quimiosintetizantes? São aqueles seres que eles habitam locais totalmente desprovidos de luz e de matéria orgânica. E quem são esses seres? São aquelas bactérias extremófilas que nós vimos anteriormente, as bactérias quimiosintetizantes, que fazem parte do reino das arqueobactérias. Então, por habitarem ambientes totalmente desprovidos de luz e de matéria orgânica, essas bactérias elas necessitam realizar quimiossíntese para obter energia. Então, aqui como exemplo, nós temos as bactérias sulfurosas, que oxidam gás sulfídrico, produzindo ácido sulfúrico e liberando energia química. Temos também as nitrobactérias, que oxidam compostos nitrogenados, liberando energia. Temos as metanogênicas, que produzem gás metânico. E temos as ferrobactérias, que oxidam compostos de ferro. Vocês precisam saber qual bactéria, qual tipo de bactéria, como que ocorre a quimiossíntese nelas? Não. Não precisa decorar isso, mas vocês precisam entender que a quimiossíntese ela ocorre na ausência de luz e quem realiza a quimiossíntese são essas bactérias que vivem em ambientes inóspitos, tá? Desprovidos de luz e de matéria orgânica. É o mais importante que vocês necessitam saber. E a quimiossíntese ela ocorre em duas etapas. Na primeira etapa, essas bactérias elas realizam a quimiossíntese através de composto inorgânico mais gás oxigênio, e aí ela transforma isso em compostos inorgânicos oxidados, liberando energia química. Na segunda etapa, elas pegam esse gás carbônico mais água, mais a energia química e transformam isso em compostos orgânicos, liberando gás oxigênio também. E com relação aos processos de obtenção de energia dos seres heterótrofos, vamos ver inicialmente a respiração aeróbica. A respiração aeróbica é a obtenção de energia através de moléculas de glicose e de gás oxigênio. Então, ela só ocorre na presença de oxigênio. Observem a equação química da respiração aeróbica. Ela utiliza molécula de glicose como reagente, mais 6 moléculas de gás oxigênio, ou seja, ocorre na presença de oxigênio, dando origem a moléculas de dióxido de carbono, que são liberados na atmosfera, mais moléculas de água. Então, essa é a reação geral da respiração aeróbica. Lembrando que a respiração aeróbica ela também passa por diversos processos que vocês vão entender e aprender no ensino médio. Bom, além disso, há a liberação de energia. E aí, nós já vimos também que a energia, falando de forma simples, ela é armazenada na forma de ATP. Então, na reação, a gente diz que a gente tem os reagentes e o produto são dióxido de carbono, água, mais energia que está sendo armazenada na forma de ATP. Observem que aqui eu tenho a reação geral da respiração aeróbica e que eu tenho a reação geral da fotossíntese. Alguma coisa similar aqui neles. Nós estamos vendo que os produtos da respiração aeróbica, eles são os reagentes da fotossíntese. E os reagentes da respiração aeróbica, eles correspondem ao produto da fotossíntese. Então, são reações inversas. O produto de uma é o reagente da outra. Qual a origem dos reagentes da respiração aeróbica nos animais? Bom, aqui nós temos novamente a equação geral da respiração aeróbica e a glicose ela vem através da alimentação. Então, os seres heterótrofos eles se alimentam de outros seres para obter essa matéria orgânica. Então, vem através do sistema digestório. E através da inspiração, os animais eles inspiram um ar atmosférico pelo processo de respiração e utilizam o gás oxigênio presente no ar atmosférico para realizar a respiração aeróbica.
Então, através do sistema digestório, do sistema respiratório, essas moléculas elas vão chegar ao sistema circulatório, ao sangue, e aí vão circular, chegando a todas as células do corpo. Então, glicose e gás oxigênio chegam a todas as células do corpo através do sangue. Nas células do corpo vai ocorrer o processo de respiração aeróbica. O gás carbônico, o dióxido de carbono, ele vai ser liberado novamente através do sistema respiratório e a energia e a água produzidas vão ser utilizados pelas células. Nos animais, as mitocôndrias relacionam-se ao processo de respiração celular. Então, mais uma vez aqui, só para relembrar, nós temos uma célula animal, que se diferencia pela vegetal, basicamente por não possuir parede celular e nem cloroplastos, tá? Aqui nós conseguimos identificar mitocôndrias, aqui em azul. Nós temos uma imagem ampliada da mitocôndria. A mitocôndria ela possui membrana dupla. Por conta disso, a gente tem aqui a matriz mitocondrial e por isso tem esse formato, esse desenho ondulado, né? Então a gente costuma brincar nas aulas que a mitocôndria, se você precisar identificar ela no desenho, no esquema de célula animal, ela parece uma salsicha com uma mostarda em cima, né? A gente costuma brincar assim. Então aqui é só um comparativo, tá, pessoal, para ajudar na identificação, somente pelo formato. Então a gente sabe que as mitocôndrias, elas são as organelas responsáveis pelo processo de respiração celular. Além da respiração aeróbica, existem seres que fazem fermentação. A fermentação ela é um processo anaeróbico de obtenção de energia que ocorre através da quebra incompleta da glicose, ou seja, um processo que ocorre na ausência de oxigênio. Então, quem que realiza a fermentação? A gente tem a fermentação realizada por alguns fungos, por bactérias e pelas células musculares de mamíferos. Os tipos de fermentação: fermentação láctica, fermentação alcoólica e fermentação acética. Então, inicialmente, vamos falar sobre a fermentação alcoólica. Eu trouxe aqui para vocês a equação geral da fermentação alcoólica. Não se desesperem, vocês não precisam gravar, decorar essa reação. Eu trouxe aqui só para vocês entenderem mesmo. Então, a gente tem a glicose. A glicose, através da ação de leveduras, ela é quebrada de forma incompleta, dando origem a duas moléculas de etanol. Então, as leveduras, ao fermentar a glicose, elas não conseguem quebrar a glicose completamente. Então, elas vão dar origem a duas moléculas de etanol. Etanol é álcool, por isso que o nome da fermentação, desse tipo de fermentação, é a fermentação alcoólica. Além disso, libera dióxido de carbono e a gente tem aqui representado na equação a energia que é obtida nesse processo de fermentação. Bom, quais são os seres que fazem fermentação alcoólica? São as leveduras. As leveduras são representantes do reino dos fungos. Além disso, a fermentação alcoólica ela tem grande importância na indústria alimentícia. Ela é utilizada para a fabricação de vinhos, de pães e também de cerveja. Além da fermentação alcoólica, ocorre a fermentação láctica. Fermentação láctica, trouxe aqui também para vocês a equação geral dessa fermentação. Ela não libera dióxido de carbono. Então, nós temos aqui glicose, que através de lactobacilos dão origem a duas moléculas de ácido láctico mais energia. Então, observem que quebra incompleta novamente da glicose. Quais são os seres que realizam fermentação láctica? São os lactobacilos, que são bactérias presentes no leite. E a fermentação láctica, ela também possui importância na indústria. Então, através da fabricação de leite fermentado, que é aquele que vem escrito na embalagem, possui lactobacilos vivos. Então, são essas bactérias que realizam a fermentação no leite, também coalhadas e iogurtes. Além disso, as células musculares, em caso de atividade intensa, elas também realizam fermentação lática por conta da falta, né, de oxigênio. Então, se você está numa atividade intensa, o oxigênio que você está expirando ele está sendo utilizado para outras funções. Então, as células musculares elas também têm a capacidade de realizar fermentação lática.
E, por último, a fermentação acética. Equação geral da fermentação acética, temos aqui novamente a quebra incompleta da glicose, dando origem a 2 moléculas de ácido acético através da ação de bactérias também. Além disso, vai dar origem a 2 moléculas de dióxido de carbono e a energia. Só a título de comparação, a fermentação, ela obtém menos energia do que a respiração aeróbica. Na respiração aeróbica, o ganho energético é muito maior do que na fermentação. Quais são os seres que realizam fermentação acética? A gente pode citar aqui as acetobactérias, que são bactérias, e também tem uma importância na indústria alimentícia através da fabricação de vinagre. Além disso, as acetobactérias são responsáveis pelo azedamento do vinho e do suco das frutas. Bom, aqui eu trouxe um resumo da fermentação, né, para ficar mais fácil da gente entender, visualizar. Então, o tipo de fermentação alcoólica, temos o produto final álcool etílico, etanol, que é o álcool, e como exemplo a gente pode citar as leveduras, que são fungos e que são utilizados na fabricação de vinho, pão e cerveja. Temos também a fermentação láctica, que tem como produto final o ácido lático, e como exemplo a gente tem as bactérias, que são utilizadas na fabricação do iogurte, da coalhada e do leite fermentado. E também a fermentação acética, que tem como produto final o ácido acético, e como exemplo, as bactérias que realizam fermentação podem azedar vinho e frutas e também são utilizados na indústria alimentícia para fabricar vinagre a partir do vinho. Bom, pessoal, por hoje é só. Se tiver alguma dúvida, não deixe de escrever nos comentários. Se preferir, também pode mandar pelo WhatsApp ou da forma que vocês acharem melhor e que eu dei de opção no começo do vídeo, tá bom? Até a próxima!